irei falar para todos vocês sobre denominação, igreja, congregação, certo? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de aos Hebreus, capítulo 10. Aos Hebreus, capítulo 10. No versículo 25. Aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Hoje irei falar sobre esse tema muito importante, porque aqui no Brasil pode-se contar inúmeras denominações protestantes, evangélicas e carismáticas, né? Pessoas que agregam ao grupo de outras pessoas e se chamam por um nome determinado, se chama denominação, né? Aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, nós vamos ler essa passagem, em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, está escrito assim, creio que todos vocês já encontraram. Está escrito assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Nesta passagem da Escritura, usada por muitos pastores, muitos líderes religiosos, para sustentar os seus membros dentro das suas denominações. Aqui essa passagem, aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, é usado direto para aquelas pessoas que saem das denominações, saem das suas congregações. E muitos pastores, líderes religiosos, pegam essa passagem da Bíblia e lê para o fiel, para ele não abandonar e não sair da sua denominação. Mas, no entanto, esta passagem não fala nem um pouco sobre deixar a denominação tal. Ou seja, eu usar essa passagem da Bíblia para poder apoiar a uma ideia que a Bíblia não quer dizer isso. Primeiro, antes de eu começar a falar sobre a explicação desse versículo, aos Hebreus, capítulo 10, eu gostaria de informar 5 tópicos, ou seja, 5 sobre deixar a denominação ou não. Vamos lá, 5 motivos pelo qual você e eu não deveremos se apegar à placa da denominação. Repito, eu vou falar agora 5 motivos para você aprender, os 5 motivos para você e eu não se apegar à placa denominacional. E estes motivos são suficientes para eu e você não se apegar à denominação em si. Vamos lá para o primeiro motivo, certo? Depois volto a explicar Hebreus capítulo 10, versículo 25. Mas vamos começar esses 5 motivos pelo qual nós não devemos se apegar à igreja, ou seja, à denominação em si. Primeiro motivo, porque nós não devemos se apegar à denominação nenhuma, porque elas são feitas, ou seja, formadas por seres humanos. Esta é a primeira característica, ou o primeiro aspecto, motivo que nos leva a não se apegar às denominações nenhuma, porque são formadas por seres humanos. Porque, na verdade, sabemos que toda a igreja de Cristo na terra são seres humanos, né? Cristo morreu pela igreja, Cristo morreu pelo povo, que é seres humanos. Mas por que eu falei que nós não podemos se apegar à denominação a qual a pessoa está, porque são seres humanos que estão nela? Porque os seres humanos, eles são falhos. E tem pessoas que se apegam tanto à placa da denominação, e quando um irmão fala alguma coisa contra ele, ou olha a cara feia para ele, a pessoa começa a desistir. Porque é muito apegada a pessoas, a placa, a denominação. E a pessoa começa a se abater na fé. Isto não convém para um servo de Deus, aquele que crê na Escritura Sagrada e tem a Bíblia como regra de fé e conduta. Isto não é suficiente
uma cara feia, uma pessoa falar uma coisa e a pessoa já se desviar de Jesus. Isto não é um motivo, pode-se dizer. No entanto, isto tem acontecido e eu tenho observado isto. Por isso que eu fiz, elaborei essas 5 questões. A primeira é, nós não se apegar à denominação. A primeira é que a denominação é feita por seres humanos. Quando entendemos isso, nós não se apegamos a denominações. Se apegamos a Jesus Cristo. Se apegamos a Jesus Cristo. A pessoa tem que ter o alvo que é Cristo Jesus. É Jesus e não as pessoas em si. No entanto, devemos ter comunhão uns com os outros. 1 João, capítulo 1, versículo 7, está escrito: mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, a ênfase aqui está na purificação de nossos pecados. Por quê? Porque se nós for ler o decorrer do livro da Epístola de João, ele vai falar muitas vezes sobre pecado, confissão e perdão. No entanto, quando voltamos para a Bíblia, nós vamos ver que a igreja, quando a pessoa se confia muito nos seres humanos dentro das denominações, acaba se decepcionando. Porque se vocês confiarem tanto nos seres humanos, confiar tanto nas pessoas dentro da denominação, pode um dia ele tropeçar com você. Pode servir de tropeço para você e você acabará se escandalizando com ele. E não é motivo de você se abater na sua fé. Por isso que você não pode se apegar à prática da denominação. Se apega a Jesus Cristo. Se apega às Escrituras Sagradas. Livro, João capítulo 14 e o versículo 6. Está aqui. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Tem pessoas que se apegam tanto a denominações que acabam idolatrando a denominação. Deus está dando a ordem de dano, ou seja, a saber, o seu próprio pastor e o nome da placa da denominação. Muitas pessoas, sou de tal denominação, você tem que me ouvir. Não é assim. Nós estamos vivendo um tempo que tem tantas denominações que as pessoas estão tão focadas em denominações. Quando topamos um crente, uma pessoa na rua que se diz evangélica, ela já diz logo, de que igreja você é. É como se o reino de Deus estivesse dividido em várias fatias, como fosse um bolo, dividido em várias fatias. Isto é porque o povo confia muito nos crentes, na denominação em si, nas pessoas. E muitos têm saído tudo num canto, tudo para outro, porque aonde ele for, vai encontrar seres humanos. E todos os seres humanos são falhos, têm falhas. Segundo motivo, pelo qual não devemos se apegar a nenhuma denominação. Segundo motivo, porque quase todas têm diferentes doutrinas. Se você for ver, muitas denominações, nem todas batem com a doutrina. Um pode, uma coisa pode, outra denominação não pode, a outra denominação não pode, a igreja pode, a igreja não pode, essa aqui lá liberou e tal. Então você não pode se apegar às denominações, às doutrinas das denominações, ou seja, as denominações, porque as doutrinas são diferentes. Você tem que se apegar ao quê? À Bíblia, porque a Bíblia tem uma só doutrina, que é a santificação, que é a diferença, que é uma vida reta diante de Deus. Se apegar às Escrituras. Livro de 1 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. A igreja de Corinto tinha muitas divisões, porque um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Pedro, outro dizia que era de Apolo, outro dizia que era de Cristo. Então havia aquela divisão. E Paulo diz: irmãos, não podeis ir além do que está escrito. Então, quando olhamos para diversas denominações no Brasil, ou em outros países, nós não podemos observar as doutrinas, os costumes, as regras das denominações. Nós temos que atentar primeiramente para a Escritura. Se nós não atentarmos, obedecendo a Escritura Sagrada, jamais seremos um verdadeiro cristão.
Então, o que está em importância em nossas vidas, sobre regra de fé, não é o que a denominação diz em si, porque cada denominação tem várias doutrinas. É o que a Bíblia diz em si. Não ir além do que está escrito, é o que a Bíblia diz. A autoridade máxima e total de regra de fé e conduta, se nós somos protestantes mesmo, nós temos que obedecer o que está na Bíblia e não seguir tradição, porque não somos demais religiões. Somos servos de Jesus Cristo, os discípulos de Jesus, obedecem a palavra de Jesus. João capítulo 8, Evangelho, e o versículo 30 e 31. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Então, se a pessoa permanecer em quê? Na denominação ou nas palavras de Jesus? Permanecer nas palavras de Jesus. É discípulo de Jesus. Entendeu? Então a ênfase, a importância não está na denominação em si, na doutrina que ela ensina. E sim, o que ela ensina baseado em quê? Se for na Bíblia, podemos seguir. E se for contextualizado, né? Terceiro motivo. Porque nem sempre a denominação existiu. Você sabia que nem sempre as denominações que tem no Brasil, nem sempre existiu. Sempre, muitas pessoas pensam que sempre a igreja fulano de tal sempre existiu. Não, passou a existir a partir, talvez, alguns têm 100 anos, alguma denominação tem 100 anos que foi fundada, outros têm 50, outros têm meses. Então, nem sempre ela existiu a denominação. Então, ninguém pode dizer e se apegar à denominação, porque nem sempre ela existiu. E pode um dia ela parar de existir. E aí, se vai se apegar à denominação, e se ela parar de existir, você vai parar de ser crente em Jesus? Não. Você está entendendo que não podemos se apegar à placa da denominação? Eu estou falando isso porque muitas pessoas se apegam. Não tem discernimento espiritual, não lê a Bíblia, não crê na Escritura realmente, então fica apegado à denominação e tudo que seus pastores falam, elas engolem. Nós não podemos ser assim como servos de Deus. Temos que ter uma mente transformada pela palavra do Senhor Jesus. Livro de 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 15. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Temos que ser espiritual para discernir tudo bem. Vamos agora para o quarto motivo pelo qual não devemos se apegar à placa da denominação. Porque a denominação, ela não salva. Tem pessoas, eu já vi pessoas chegando para mim falando que determinada denominação ela salva. A minha denominação salva. A minha igreja salva. Queridos e amados irmãos e irmãs, não podemos olhar para a Bíblia, em outra linguagem, para a teologia, para a Escritura Sagrada, vendo a denominação como escape da salvação. A denominação, muita pessoa diz, eu já vi pessoas dizendo que tal denominação é a arca, como a arca de Noé. Quem tiver na minha denominação é salvo, e quem não tiver, não é salvo. Quem foi que disse que para ser salvo, a pessoa tem que estar em determinado grupo religioso? Aonde tem na Bíblia isso? Não tem na Bíblia, não tem base bíblica, mas tem pessoas que dizem, a minha igreja é salva. Se você está na minha igreja, se você sair da minha igreja, você não vai para o céu. Que grande mentira, que grande heresia que um pastor ou qualquer pessoa fala uma coisa desta. É uma grande mentira. A Bíblia é o desmascara. João capítulo 14 e o versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Não falou religião nenhuma, ou seja, não falou denominação nenhuma. Ele diz, eu sou, ou seja, é Ele, é Cristo, que é a nossa salvação. É Cristo. Em pleno judaísmo, o apóstolo Pedro estava em frente ao sinédrio, cheio de pessoas intelectuais da religião judaica. E o que é que ele diz? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o versículo 12.
E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Está vendo? Nós somos salvos não pela instituição, nós somos salvos por Jesus Cristo. E em nenhum outro há salvação. Nenhum nome de um líder fundador da denominação pode salvar a mim e a vocês. Mas a Jesus, ele sim, ele pode nos salvar. Então, quem está em Jesus Cristo, esse será salvo. Independentemente da denominação, ele será salvo. Se ele está em Jesus Cristo e Jesus Cristo está nele, e as palavras de Cristo estão nele, ele será salvo. É mentira de quem disser que a denominação dele é que salva. Se sair da denominação dele, vai perecer. Não, é quem não crê em Cristo que vai perecer. Jesus mandou o discípulo pregar, anunciar a toda criatura o Evangelho. Livro de Marcos, capítulo 16, e o versículo 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo, funde uma denominação. Não falou isso. Não falou isso não. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Pregar o quê? O Evangelho, não a placa da igreja. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então está claro. Não existe essa coisa, se você sair da minha denominação, você não vai ser salvo. Que inferno diz? Se você está na denominação que não obedece à Bíblia, está totalmente mundana e profana, está na denominação, vai para o inferno. E se sair da denominação e continuar no pecado e desobedecendo à Bíblia, vai para o inferno do mesmo jeito. É estar em Jesus Cristo e se arrepender dos pecados e obedecer o que ele disse. Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 5, melhor dizendo, e o versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Salvação em Cristo Jesus é para quem obedece a Jesus. João capítulo 8, e o versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. É fácil entender agora? Quem está entendendo? Todos estão entendendo, né? Muito bem. Então, essa é mais um motivo pelo qual nós não devemos se apegar à placa da denominação e dizer que a denominação frontal é que salva. E aí, se for a que salva, e as pessoas que morreram antes dela existir, foram para onde? Por isso que eu digo, nem sempre ela existiu. Então ninguém pode se apegar a nenhuma placa de denominação, nem bajular nenhuma denominação, certo? Temos que ser defensor do Evangelho e não denominação nenhuma. Livro aos Filipenses, capítulo 1, e o versículo 16. Uns por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho. Ele não falou defesa da denominação. Defensor do Evangelho. Amém? Defensor do Evangelho. Isso é maravilhoso. Porque se eu defender a minha denominação, um dia, como a minha denominação é formada por seres humanos, eu vou me decepcionar com o irmão vai decepcionar comigo e vai me excluir, vai me disciplinar. E aí? Como é que eu defendi e como é que fica? Aquele tempo que eu defendi, o que é que eu vou ganhar com isso? É por isso que eu defendo a Escritura Sagrada, a sã doutrina, como o apóstolo Paulo falou para Tito. Livro, capítulo 2, versículo 1 de Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Está falando aqui que devemos também falar a sã doutrina. Não falou da denominação. Sendo assim, voltamos agora para o último tópico. O quinto motivo pelo qual não devemos se apegar à placa da denominação. Por que não devemos se apegar? Porque a quinta é o seguinte: tem pessoas, não podemos se apegar, porque tem pessoas que dizem: a frontal não tem nenhuma denominação. Eu quero deixar uma nota bem clara para vocês. Não existe passagem na Bíblia que condena as pessoas que não têm denominação. Porque tem pessoas que não fazem nenhuma denominação e aceitam Jesus Cristo, está firme de Jesus, obedece a palavra, ou aceita em cima de um leito do hospital. Aí quer dizer que ele não tem carteira de membro da denominação e vai para o inferno? Não. Ele aceitou Jesus, o caminho para o céu. Jesus não diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. É por Jesus. Então não significa que a pessoa não pertence a nenhuma denominação e que ele está condenado ao fogo do inferno. Não
para provar isto. Esse é o motivo pelo qual devemos se apegar à placa de denominações. E, explicando rapidamente, Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes a demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Aproximando aquele dia. Aqui na Escritura, muitas pessoas, muitos pastores principalmente, eles pegam essas passagens para sustentar os membros dentro das suas denominações, porque muitos não estão preocupados com a salvação dos membros, mas estão preocupados com o dinheiro dos membros, estão preocupados com o dízimo. Essa é uma pura verdade. Ninguém prega mais muito santificação, verdade, porque tem medo do povo sair da sua denominação, e muitos seguram os seus membros dizendo: só aqui tem salvação, porque ele tem medo de sair e ele continua dando dízimo. Isso é uma vergonha para os líderes religiosos, é uma vergonha, é um escândalo para o Evangelho. No entanto, pela Bíblia Sagrada, a explicação dessa passagem aqui é simples. A congregação que fala, se nós lermos na Bíblia NVI, na nova versão internacional, vai falar o quê? Não deixando de se reunir como igreja. Se nós lermos na Bíblia NVI, nós vamos ver, não deixando de se reunir como igreja, que está falando de comunhão com o outro. Quando diz não deixando a vossa congregação, aqui está falando de pessoas que se desviavam, se apostatavam e saíam, voltando muitos deles para o judaísmo, voltando para as práticas que antes eles tinham. Aí é demonstrado aqui no capítulo 10, versículo 25, não deixando a nossa congregação. A palavra congregação, na mente de muitos pastores, é uma igreja, uma placa, congregação, aqui é a minha congregação. Mas na verdade, congregação é ajuntamento de pessoas. Vamos ler isso no livro de Atos dos Apóstolos, que fala de congregação no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, categoricamente falando, não existia as denominações que existem hoje. Então tem como aplicar congregação como sendo a igreja em si. Aos Hebreus, ou seja, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, no discurso de Estevão, capítulo 7, e o versículo 38, diz assim: e este é que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Aqui está falando o quê? Fala da congregação no deserto, fala do povo congregado junto no deserto. Então, congregação não quer especificamente dizer que é uma igreja em si, mas se juntamente pessoas, pode se chamar assim congregação. Mas quando o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25 diz, não deixando a nossa congregação, ele está dizendo o quê? Você não pode voltar, abandonar a fé. Está demonstrando para o povo não sair da fé, não se desviar. E não está dizendo para ninguém outra denominação. Porque, se nós for ler o capítulo todo, capítulo 10, nós vamos ver o contexto. E realmente o contexto diz de pessoas que têm se desviado, se apostatado. Agora o versículo 26. Porque se pecamos voluntariamente, presta atenção que estou falando de pessoas que pecam, voltando para trás. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Está vendo que o povo que estava saindo da congregação, ou seja, do ajuntar a igreja, era pessoas se desviando? Não está falando de pessoas ir para outra igreja, denominação, essa passagem. Infelizmente, muitas pessoas, durante muitos anos, têm usado vários versículos da Bíblia, segundo o que aprenderam de seus pastores. Nunca leram a Bíblia completa. Nunca leram o texto e o contexto para entender o texto que foi lido. Quando lemos só essa passagem aqui, dá para entender mesmo que pensa que é a denominação, mas não está falando da denominação em si. Está falando da pessoa se desviar, sair de Jesus Cristo, sair do caminho de Cristo, sair para pecar, pisar o sangue de Cristo. Versículo 27. Mais uma certa expectação do horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés, move-se misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, de quanto maior castigo cuidará vós, está falando das pessoas que estão saindo, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profano o sangue do testamento, com o qual foi santificado
deixar uma igreja e passar para outra. Aí o pastor pega e usa esse versículo. Aqui Deus não pode deixar a congregação. E se a congregação da pessoa ensina falsa doutrina? Aí ele usa esse versículo para apoiar a pessoa na falsa doutrina? É errado, é uma heresia. Então temos que ler o texto e ler o contexto para entender o que realmente a Bíblia diz. Ok? Vocês entenderam? Entenderam, né? Então, estudamos hoje, aprendemos hoje, rapidamente, sobre os 5 motivos pelo qual não devemos se apegar à placa da denominação. Devemos se apegar de todo o corpo, alma e espírito a Jesus Cristo. Se apega a Cristo. Arrependendo dos teus pecados. Arrependendo e voltando a uma nova vida em Cristo Jesus. Aí sim, você estará garantido a sua salvação. Certo? E aí, Maria? Sim. Eu vou abrir a oportunidade agora para quem quiser perguntar. Vou perguntar. Pode Ela está